Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos falar dos maiores best-sellers do mundo, o livro Armas da Persuasão, isso mesmo. Vamos aprender todas as lições fascinantes desse livro, que mudou a forma que enxergamos a influência social. Então, já vai deixando o like aí embaixo, curte, comenta, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que tem a mente aberta, que quer crescer intelectualmente, porque você sabe, nesse canal criamos conteúdo de valor para você. Então, simbora pro conteúdo. E a primeira lição do livro é a importância da reciprocidade. E para ensinar essa lição, o livro nos conta uma história chamada A História do Truque do Peru. Isso mesmo. Nessa história do Truque do Peru, acontece a seguinte situação. Era véspera de ação de graça, em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Um grupo de voluntários, liderado por um indivíduo muito perspicaz e esperto, decidiu fazer algo diferente naquele ano. Eles foram de casa em casa distribuindo grandes perus vivos para famílias carentes, isso mesmo. E ao receber os presentes inesperados, as famílias ficaram surpresas e ao mesmo tempo gratas pela generosidade daqueles desconhecidos que ajudaram. Os voluntários eles se apresentaram como membros de uma organização de ajuda comunitária que buscava espalhar o espírito da ação de graças para indivíduos, pessoas que passavam por dificuldades financeiras. E esse ato não só surpreendeu as famílias, como também criou um senso de obrigação e reciprocidade. As pessoas se sentiram emocionalmente compelidas a retribuir o favor da melhor forma que pudessem, mesmo que elas não tivessem recursos para oferecerem presentes tão significativos como um peru vivo. Muitas delas ofereceram seus esforços, seu tempo como voluntários, e ainda algumas fizeram contribuições financeiras, nem que fosse um pouquinho lá de dinheiro que ela tinha, não tinha muito, mas tentaram contribuir da melhor forma que podiam, justamente pelo gatilho mental da reciprocidade. E o curioso é que essa reciprocidade ocorreu quase que imediatamente, foi uma coisa automática, sem que os voluntários pudessem ou precisassem pedir algo em troca. Simplesmente as pessoas se sentiram obrigadas a retribuir aquele grande favor que elas receberam, e isso é o gatilho mental da reciprocidade. E a lição dessa história é a questão do princípio da reciprocidade. Quando alguém nos oferece algo de valor ou realiza alguma gentileza de forma inesperada, nosso cérebro se sente compelido a retribuir o favor instantaneamente, automaticamente. E essa reação instintiva faz parte do comportamento humano e acontece muitas vezes de forma automática, sem que a gente perceba o real motivo de estarmos retribuindo aquela ação. E no contexto da persuasão, entender a reciprocidade é fundamental. Afinal, se uma pessoa ou empresa oferecer algo gratuitamente, algo de valor, mesmo que seja algo pequeno, isso pode causar uma sensação de dívida emocional nas pessoas, levando elas a se sentirem mais propensas a aceitarem futuras ofertas que sejam feitas a ela, justamente porque ela se sente em dívida com quem prestou aquele favor para ela. E a segunda lição que o livro nos ensina é o poder do compromisso e da coerência. E para ensinar essa lição, o livro conta a história do vendedor de carro. Então, imagine um vendedor de carros experiente, que conhece muito bem as técnicas de persuasão e influência. Ele trabalha em uma concessionária e que tem como objetivo aumentar suas vendas. E para atingir esse objetivo, ele utiliza uma estratégia baseada no compromisso e na coerência. Quando o cliente entra na concessionária, o vendedor inicia sua abordagem ao cliente de forma amigável e prestativa. E ele faz perguntas sobre a preferência do cliente, o uso pretendido do veículo, o orçamento disponível para a compra do veículo, e a partir dessas informações, ele apresenta algumas opções de carro que se encaixem na necessidade do cliente. E em um determinado momento, o vendedor destaca um carro específico e faz uma descrição detalhada das suas características e vantagens. E ele oferece um test drive do veículo para o cliente, incentivando o cliente a experimentar como que é dirigir aquele carro. E durante o test drive, o cliente começa a criar uma conexão emocional com o veículo. Ele já se imagina como o dono daquele automóvel. O que o vendedor fez foi vender o carro na mente dele, fazendo ele se imaginar no veículo, ou seja, o cliente já comprou o veículo na mente dele,
Só falta assinar o cheque. E após o test drive, o vendedor aborda o cliente com uma proposta de compra, oferecendo um preço razoável e condições vantajosas de pagamento. No entanto, ele não insiste em uma resposta imediata. Não, em vez disso, ele utiliza o princípio do compromisso e a coerência de forma sutil. Ele pede ao cliente para avaliar suas opções e refletir sobre a decisão antes de tomar uma decisão final. Além disso, ele enfatiza que a concessionária utiliza uma política de que o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido e que a demanda para esse modelo de carro específico está muito alta. E isso cria uma sensação de escassez e urgência na mente do cliente. E aí o cliente, após o test drive e com aquela ideia de perder aquela oportunidade fresca em sua mente, começa a sentir pressão a ter que tomar a decisão final logo. Afinal, ele não quer perder aquela oportunidade. E aí, consequentemente, o cliente, influenciado pelo princípio do compromisso e da coerência, acaba se comprometendo a comprar o carro. E ele sente que, ao tomar a decisão de compra, ele está sendo coerente com as suas ações anteriores, como o interesse que o cliente demonstrou pelo veículo, o test drive que ele fez, o tempo que ele investiu na negociação com o vendedor. Ele não quer perder aquele negócio. E a lição da história é o seguinte: quando alguém se compromete com uma ideia, ação ou decisão, essa pessoa tende a se sentir inclinado a agir de forma coerente com esse compromisso. Afinal, ele se comprometeu, mesmo que isso envolva ceder a uma proposta que ele inicialmente não considerava. Os vendedores profissionais de marketing digital, por exemplo, utilizam muito essa ferramenta para influenciar as decisões dos consumidores. Quando eles fazem as pessoas se comprometerem, ainda que de forma mínima, com uma ideia ou com um produto, elas são mais propensas a seguir adiante e realizar a ação desejada, que seja efetuar uma compra ou aceitar alguma oferta. E a terceira lição do livro Armas da Persuasão é a lição da técnica da prova social. E para ensinar essa lição, o livro conta a história da experiência do elevador. A história da experiência do elevador. Então vamos lá. Certa vez, para explorar o poder da prova social e fazer um experimento, cientistas fizeram o seguinte: em um edifício comercial movimentado, que era muito utilizado um elevador para funcionários e para visitantes, foi contratado um ator e colocado no elevador do edifício. E o ator, ele foi instruído para ficar olhando fixamente para o alto e para o canto do elevador em todas as suas viagens no elevador. E esse comportamento era muito incomum, né? E muito pouco natural, já que geralmente as pessoas que entram no elevador, elas olham ou para o chão ou para a porta. Elas evitam contato com outras pessoas no elevador. Ela olha para o chão ou para a porta. Mas esse ator não, ele olhava para cima e para o canto. E aí o que os pesquisadores descobriram foi surpreendente. À medida que o ator continuava a olhar para o alto, outras pessoas que também entravam no elevador começaram a imitá-lo, a olhar para o mesmo lado, mesmo sem qualquer explicação ou instrução clara para eles fazerem isso. As pessoas seguiam o comportamento do ator de forma automática. E em experimentos posteriores que foram feitos, o ator mudava o lado onde ele olhava, ou ele ficava esfregando o rosto de forma repetida. E mais uma vez, os passageiros do elevador também imitavam o ator, mesmo sem saber por que estavam fazendo aquilo, de forma automática. E a lição dessa história mostra como funciona a prova social na nossa mente. E a prova social nada mais é do que a tendência que temos de imitar ações e comportamentos dos outros em situações de incerteza ou ambiguidades, especialmente quando a gente não sabe como agir corretamente em uma situação. Então a gente olha para o lado e vê como é que as pessoas agem e geralmente imita a ação delas também. Porque nossa mente entende que se você imitar o comportamento de outras pessoas, isso é um sinal de um comportamento aceitável, seguro ou correto. E isso acontece porque, historicamente, a imitação do grupo nos ajudou a se adaptar e sobreviver em sociedade. E no contexto da persuasão, o uso da prova social é uma poderosa ferramenta para você influenciar o comportamento de uma multidão. Porém, no contexto da persuasão é o seguinte: quando você quer que alguém aprove um produto, um comportamento, uma ideia sua, basta você mostrar para elas que outras pessoas já aceitaram aquilo. Você utiliza a prova social, ou seja, outras pessoas aprovaram aquilo e ela tendenciosamente vai aceitar também, porque isso é o gatilho da prova social. E a tendência de seguir a multidão é muito explorada por pessoas do marketing digital. Eles colocam lá depoimento de clientes satisfeitos, número de vendas, avaliações positivas. Quando você vai comprar na internet, você olha as avaliações, eu tenho certeza
justamente porque é o gatilho da prova social. Algumas empresas de vendas online, elas premiam quem fazem feedbacks de produtos que são comprados na plataforma, justamente porque gera prova social e gera mais venda para eles. É o caso da Shopee, por exemplo, porque quando você vê várias avaliações, você vê uma prova social, lá você se sente mais confortável a efetuar aquela decisão, aquela compra. E quanto mais pessoas aprovarem aquilo, mais sensação de validação e segurança você tem. E a quarta lição é a da atratividade e persuasão. E para contar essa lição, o livro nos conta a história do estudo de rua sobre a atração. Pesquisadores conduziram um experimento de rua com o objetivo de investigar como a atratividade física de uma pessoa poderia influenciar na decisão de outras pessoas. E para isso, selecionaram um grupo de indivíduos mais atraentes e outro grupo de indivíduos considerados menos atraentes. E cada participante recebeu uma tarefa específica. E no caso do grupo das pessoas consideradas atraentes, elas foram para as ruas para pedir dinheiro para uma causa beneficente. E as pessoas menos atraentes também fizeram a mesma coisa. E o que os pesquisadores descobriram foi que o grupo de indivíduos considerado mais atraente obteve muito mais doações do que o grupo considerado menos atraente. As pessoas foram mais generosas e receptivas com as pessoas que eram mais atraentes. E a lição da história é o seguinte: a atratividade física pode sim exercer um impacto significativo em nossas decisões comportamentais, em situações sociais. Quando percebemos que alguém é atraente, o nosso cérebro tende a associar características positivas a essa pessoa, como inteligência, competência, por exemplo. E essas associações podem levar a gente a ser mais receptivos a essas propostas, que inconscientemente a gente acredita que pessoas mais bonitas são mais confiáveis ou dignas de nossa atenção, o que não é verdade. E é por isso que as empresas utilizam pessoas bonitas para representarem produtos ou seus serviços, ou até mesmo ideias, porque a presença de pessoas bonitas aumenta a probabilidade de as pessoas aceitarem ou apoiarem o que elas estão oferecendo. E a quinta lição do livro é a autoridade que impõe respeito. E para ensinar essa lição, o livro conta a história do experimento de obediência. Em 1960, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um famoso experimento para entender como as pessoas respondiam a autoridades e até onde elas estavam dispostas a obedecerem ordens, mesmo que elas fossem contrárias às suas convicções éticas. E o experimento consistia em 3 papéis. O primeiro era o pesquisador, que atuava como figura de autoridade. O segundo participante era o professor, que era a pessoa responsável por aplicar choques elétricos no aluno, que seria um ator. E o professor foi instruído a aplicar uma série de choques elétricos cada vez mais intensos no aluno, caso ele respondesse alguma pergunta de forma incorreta. E o professor foi informado que aqueles choques elétricos eram dolorosos, mas não representavam riscos à vida do aluno. Mas o que era desconhecido pelo professor era que os choques elétricos não eram reais, e o aluno estava apenas simulando as reações de dor. E o verdadeiro objetivo do experimento era observar até onde o professor seguiria as ordens do pesquisador e continuaria aplicando choques no aluno, mesmo diante do sofrimento dele. E surpreendentemente, a maioria dos professores participantes, não era professor, era só participante, continuou a aplicar choques, mesmo quando o aluno implorava para parar ou quando ele gritava de dor. Os professores, os participantes, continuavam a obedecer o pesquisador, que incentivava a continuação do experimento, mesmo que isso significasse os participantes irem contra os seus princípios e valores éticos. E a lição dessa história é a seguinte: quando recebemos ordem ou direcionamento de pessoas que consideramos autoridade, nossa tendência é obedecer, mesmo que vá contra os nossos princípios éticos ou morais. E essa dinâmica ocorre porque desde a infância somos socializados a seguir autoridades, como pais, professores, líderes religiosos e figuras de poder. A obediência a essas figuras é uma questão de sobrevivência em nossos estágios mais primitivos, e essa tendência continua em nossa psicologia até hoje. E no contexto da persuasão, é importante estarmos cientes desse fenômeno. Pessoas ou organizações que buscam influenciar nossas decisões podem utilizar a autoridade como uma arma persuasiva ao se apresentar como uma figura de autoridade ou citar especialistas respeitados. E aí eles podem aumentar a autoridade. Eles pegam a autoridade emprestada de especialistas e aumentam a sua própria autoridade para que aumente a sua probabilidade de aceitar suas ideias, produtos ou serviços. E se você quer tomar decisões mais conscientes
é fundamental você questionar as autoridades e sempre avaliar informações que você recebe de maneira crítica. Nem todas as figuras públicas de autoridades ou especialistas têm razão no assunto. E é essencial que você verifique os fatos e as informações antes de você aceitar cegamente o que as pessoas lhe apresentam. E a sexta e última lição, e se você fica até aqui, você sabe que sempre tem o sexto, pelo menos, é o medo de perder algo valioso. Essa é a sexta lição, o medo de perder algo valioso. E, para falar sobre isso, o livro nos conta uma história, a história da Black Friday e a sensação de escassez. A Black Friday é um evento de venda que ocorre anualmente após o feriado de Ação de Graças. Nesse dia, inúmeras lojas e empresas oferecem descontos e promoções surreais em seus produtos, atraindo multidão de pessoas em busca de ofertas imperdíveis. E o que torna a Black Friday um exemplo poderoso do princípio da escassez é a ênfase na ideia de que as promoções e descontos são limitados no tempo e na quantidade de produtos disponíveis. As lojas destacam que os descontos só são válidos durante a Black Friday ou enquanto durar o estoque. E essa sensação de escassez cria uma corrida entre os consumidores para aproveitarem as ofertas antes que acabem. As pessoas são incentivadas a agirem rapidamente e tomam decisões de compra por impulso, com receio de perder a oportunidade única de adquirir algo valioso por um preço muito baixo. E ao ver outras pessoas também buscando os mesmos produtos promocionais, a tendência é que a prova social também entra. Afinal, se seu vizinho está correndo atrás de promoções, você também quer, porque você não quer ficar de fora dessa oportunidade. E a lição da Black Friday é a seguinte: a escassez é uma estratégia eficaz, porque o nosso cérebro valoriza muito mais tudo que é escasso e difícil de conseguir. E a Black Friday só acontece uma vez no ano, as empresas sabem disso. E quando nós percebemos que algo é raro ou disponível apenas por tempo limitado, nossa mente entra em modo de urgência e tendemos a agir rapidamente para aproveitar a oportunidade. Porque a sensação de você perder algo valioso, mesmo que não precisamos tanto daquilo naquele momento, é um poderoso motivador para tomar uma decisão. E no contexto da persuasão, a escassez é frequentemente usada pelas estratégias de marketing. Elas impulsionam vendas, geram um senso de escassez, de urgência dos consumidores. Quando você limita as quantidades disponíveis ou gera prazos para promoções agressivas, você gera uma sensação de escassez muito forte dos consumidores e faz com que eles queiram agir de forma imediata, para não perder a oportunidade. Bom, e assim que chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando o like aí embaixo. Comenta o que você achou, se você já caiu em alguma dessas estratégias de marketing. E eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi criando esse conteúdo para você e lendo esse livro. E se você ainda não é inscrito nesse canal, sabe que esse canal só tem conteúdo de valor. Então, se você não se inscreveu ainda, você está perdendo o gatilho da escassez. Então, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.